Olá, eu sou a Tatiane e o nosso tema é mecanismos usados por animais predadores para capturar suas presas. Os mecanismos mantêm o equilíbrio ecológico no ambiente. Dividimos em temas mundiais e nacionais e cada um terá um representante, começando pela savana. Representante da savana temos o leopardo. O leopardo tem um preparo físico ótimo, uma agilidade e uma velocidade gigantesca, força e tem os sentidos muito aguçados. Tudo isso ele usará para pegar sua presa, preparar emboscadas, persegui-las e atacá-las. Eles podem chegar a uma velocidade de 70 km por hora e saltar até 6 metros de distância e 3 de altura. Eles vão atacar as presas sempre no pescoço e manter a mordida até que ela morra. Eles costumam caçar durante a noite, que é um período que eles têm. Representando um bioma mundial, a tundra. Na tundra vivem os ursos polares. A distribuição dele vai se dar no Círculo Polar Ártico. Os mecanismos de ação vão ser caninos longos, garras afiadas e a força. E os pelos brancos dele vão ajudar na camuflagem. Por ser branco, vai se camuflar na neve. Ele é um ótimo nadador. E a questão do olfato, ele usa para localizar a 3 km de distância uma presa. E quando ele chega mais ou menos a 20 metros, é o momento que ele ataca. O faro, ele usa para localizar buracos e espera até que as focas saiam. Quando elas saem para respirar por esses buracos, ele ataca, geralmente pela cabeça e traz até a superfície. Temos a onça pintada, o bioma dela, floresta tropical, mas a distribuição pode se dar na América do Sul e Central. A floresta tropical, que é o que eu estou representando agora, ela vai ser caracterizada por árvores altas, clima quente e bastante chuva. Os mecanismos de ação dela. O nado, ela é capaz de nadar até 1 km atrás da presa. Ela é uma ótima escaladora de árvores. Mas pelas pernas dela serem relativamente curtas, ela não é uma boa corredora. Então o método que ela usa para caçar é emboscada. E para isso ela precisa ter a visão, audição e olfato bem aguçado. Ela usa a mordida a favor dela, já que a mordida é bem potente, mais ainda que a do tigre. Ela mata quebrando o pescoço, mas ela pode atacar pelos focinhos, costa, garganta ou cabeça. Ela é mais ativa à tarde ou à noite. Agora vamos falar um pouco do bioma da taiga, do animal lobo cinzento. Ele é encontrado na América do Norte, se alimenta de ovelhas, porcos, cabras, veados, renas, cavalos, etc. Possui um olfato apurado, que ajuda ele a localizar a sua presa. Possui uma visão perfeita, fazendo com que ele possa caçar tanto de dia quanto à noite. Age em grupo nas chamadas alcateias. Se esconde para atacar quando a presa estiver distraída, perseguindo então a presa até pegá-la ou até esta se cansar, numa corrida de quem é o mais veloz. A sua coloração serve como camuflagem entre rochas e árvores. Isso serve também para essa questão da predação. Vamos falar agora do bioma do deserto, da cobra do deserto. Ela é encontrada em regiões áridas, se alimenta principalmente de roedores e lagartos, se move embaixo da areia em uma profundidade de meio metro, é capaz de grandes saltos ao se encolher no chão. Então ela se enrola, se encolhe no chão e ela faz meio que um bote que pode chegar a 2 metros de altura e a 5 metros de distância. Como ela não tem uma visão muito boa, ela usa seus chifres para localizar a presa. Ela não precisa beber água porque ela se alimenta dos fluidos corporais de suas presas e é uma cobra venenosa. Ela faz o bate das suas presas também com a constrição. Um predador na floresta temperada é o lince. Ele pode chegar aos 40 quilos e é 1 metro e 1 centímetro de comprimento. Ele geralmente tem hábitos noturnos e é solitário.
E a sua alimentação se baseia em lebres, roedores, mas também ele pode caçar filhotes de mamíferos, como alces e javalis. Eles conseguem nadar e presas escondidos. Eles são muito silenciosos e discretos, por isso eles têm sucesso na sua caçada. As aves de rapina são um exemplo de predadores das pradarias. Elas possuem muitos métodos de caça, desde ficar na espreita em poleiros observando os animais para poder dar o bote, desde caçar no ar mesmo outras aves, ou ficar pairando assim de 8 a 20 metros do chão, esperando para dar o bote em animais de terra firme. Elas têm uma visão muito 8 vezes melhor do que de nós seres humanos e podem ouvir sons a quilômetros de distância. Sem contar as garras afiadíssimas que elas têm para poder dar o bote e dilacerar suas presas. Agora iremos para os biomas nacionais, começando pelo Amazonas. Representando o Amazonas, a gente tem o jacaré-açu. É o maior jacaré da América Latina, podendo chegar a um macho adulto a 6 metros e pesar 300 kg. Tem a coloração escura que vai servir como painel solar, porque todas as células metabólicas e os processos que ocorrem no corpo de um jacaré precisam da energia solar. Ele tem a capacidade de se alimentar de um mamífero, mas ele prefere caranguejos e peixes mais pequenos. Ele chega passivamente na sua presa e, quando na primeira oportunidade, ele dá o bote, ataca. Ele é considerado o rei da floresta amazônica. Eles são oportunistas. Se eles veem um animal se debatendo na água, eles vão lá e vão atacar. Eles vão dilacerar a presa sem pensar. O próximo é o cerrado. Representando o cerrado, a gente tem a jaguatirica. Ela pode ser encontrada em qualquer outro bioma brasileiro. Bom, a jaguatirica é um bicho que raramente a gente consegue ver. Daí que vem seu nome, que jaguar é um animal que caça e tirica é um animal tímido. Eles são considerados deuses das florestas. Ele parece um leopardo filhote e muitas pessoas até confundem. Ele tem uma cauda que ajuda a manter o equilíbrio quando ele escala árvores e ele gosta de escalar árvores porque eles conseguem pegar os passarinhos. Eles têm as unhas grandes, afiadas, pontiagudas. Eles têm uma pata com uma coisa que se chama quase uma almofadinha para que eles consigam andar pela floresta sem fazer muito barulho. Eles gostam de aves, serpentes, roedores e peixes e eles têm hábitos noturnos. Falando agora do bioma Pantanal, vamos falar do tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Ela se alimenta de insetos, peixes, anfíbios, moluscos, crustáceos, pequenos mamíferos e répteis, se alimentando também de pescado morto. Aqueles peixes que morrem por falta de oxigênio, né? Então ela ajuda muito nessa questão de evitar a putrefação. Vive em pântanos, lagos e rios, possui um bico grande, aproximadamente 30 centímetros, que facilita a captura de presas. E para capturar o seu alimento, ela agita a água rasa com o bico para assustar a sua presa e poder capturá-la. O predador do pampa é o usorilho. Ele é um onívoro, parente do cangambá e da jaratataca. Ele é capaz de escalar e nadar muito bem, sem contar que ele tem as garras que ajudam ele a cavar o solo à procura de alimento. Da noite e procurando seu alimento, que consiste em ovos, cobras, camundongos, insetos grandes e também ele come frutos. A distribuição da jiboia, ela vai ser na Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Restinga. Na Caatinga vai ser um clima semiárido, vegetação espinhosa e de poucas folhas. O mecanismo de ação dela, senta à espera, é praticamente assim. Ela vai ficar onde ela está esperando a presa chegar até ela. Ela não apresenta glândulas de venenos nem dentes inoculadores. Então, como ela ataca? Ela vai atacar pelo processo de constrição. Ela vai se enrolar na presa e esse processo de constrição vai interromper o fluxo sanguíneo, impedindo a chegada do oxigênio aos órgãos. Ele vai ter na floresta amazônica, na caatinga, na savana e cerrado.
Na Mata Atlântica, o clima vai ser úmido, árvores grandes e de médio porte, a vegetação vai ser densa e fechada. Os mecanismos de ação: enormes, fortes e curvadas garras. Apesar da audição e a visão ser pobre, e também eles não têm dentes, o que ajuda ele para conseguir os alimentos dele, geralmente formiga. É o focinho longo e cônico, a língua protrátil, umedecida pelo muco pegajoso. Esse muco pegajoso, quando o tamanduá for colocar a língua num formigueiro, por exemplo, para pegar a formiga, essas formigas vão grudar nesse muco e ele vai ingerir as formigas. Além de tudo isso, ele ainda tem o olfato apurado.